Então tá, pessoal, queria fazer todos bem-vindos a mais esse episódio do TI Zona Sul Entrevista. Na verdade, esse é o nosso quarto episódio. Temos aqui um grande convidado, para mim, uma grande influência, o professor Nelson Lopes Duarte Filho, professor, também foi pesquisador e foi ex-diretor do Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Professor, então o professor Nelson foi meu orientador de iniciação científica, meu orientador de TCC, orientador de mestrado, também foi formalmente meu primeiro chefe, então realmente eu sou muito grato ao professor por todos os aprendizados, tanto profissionais quanto no aspecto pessoal, né? O objetivo do projeto, para quem não conhece, é mostrar um pouco aí dos profissionais da região sul, que nós temos grandes talentos, né? Que às vezes a gente pode fazer parcerias com os próprios profissionais que temos aqui, né? E a FURG tem muitos projetos interessantes, né? E depois o professor Nelson pode deixar um contato aí para quem quiser se aprofundar aí nos projetos de pesquisa da FURG. Mas então então chamando o professor. Professor, seja bem-vindo. É uma grande honra para mim estar conversando contigo, fazer essa gravação aqui. Seja bem-vindo, professor Nelson. Muito obrigado, Vinícius, pelas palavras elogiosas. Uhum. Eu também tenho muita satisfação de ter sido teu professor, teu orientador em algumas atividades aí, ter sido chefe e, na verdade, a gente consegue algum sucesso em qualquer, talvez, carreira, mas especialmente na carreira docente, né, quando se tem estudantes que são destacados. E então, o Vinícius é um desses Uhum. estudantes e, repito, eu agradeço muito ele ter me convidado para compartilhar aqui algumas coisas que, ao longo desse tempo aí, desses 50 anos profissionais que eu tenho na carreira, eu estou sendo convidado, estimulado para falar. Então tá bem, muito obrigado, professor. Né, o destaque nem sempre é positivo, né, professor? A pessoa para se destacar, às vezes, negativamente. Mas, professor, eu montei assim mais ou menos uma ordem cronológica, né, dessas perguntas, já deixando claro que o professor Nelson aí falou, né, 50 anos de carreira, então a gente não vai conseguir somente numa conversa abranger tudo. Então vamos tentar fazer uma divisão mais ou menos até ali a ponto da criação do curso de Engenharia de Computação, e já deixando o professor convidado para retornar depois, no segundo momento, para falar dessa trajetória da pesquisa, da criação do Centro de Ciências Computacionais. O professor, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que eu acho que é interessante, que o que no caso, quando tu era criança ali, bem jovem ali, o que tu te imaginava fazendo, o que tu achava, que profissão tu achava que tu iria seguir? Bom, já de antemão eu vou também destacar aqui que muito do que talvez eu vá falar é uma obra ou é algo que tem a ver com muitas pessoas. E aí, aqui e ali eu vou destacar algum nome, talvez, mas ele simplesmente vai representar, não quero deixar ninguém de fora, ele vai representar talvez algum grupo que naquele momento estava junto comigo quando alguns até acima de mim, outros abaixo, outros dos lados, se avançou nesse período que tu mencionaste, que vai até a criação da engenharia de computação. Então, aqui na cidade do Rio Grande, onde eu nasci e fui criado, né, nós tínhamos, à época, duas grandes áreas, digamos, de conhecimento para prosseguir, no caso de se dispusesse a fazer algum curso de nível superior, né? Tinham mais até, mas digo assim, as que talvez fossem as que mais as pessoas, especialmente quando tinham a possibilidade de estudar durante os períodos do dia, né, tinha à disposição, que era a medicina e a engenharia. Tá?
Na engenharia tinham duas modalidades, era a engenharia química e a engenharia mecânica. Na verdade, originalmente o nome era engenharia industrial, modalidade química, industrial, modalidade mecânica. E eu, pelas minhas, sei lá, talvez o que eu achava que eram minhas habilidades, eu já desde cedo, assim, lá, que eu digo lá no início do curso, do ciclo colegial, que hoje é ensino médio, né? Eu tinha decidido que eu pretendia fazer engenharia mecânica, engenharia industrial, modalidade mecânica. Então foi isso que eu foi para isso para esse curso que eu prestei lá na época era o concurso vestibular e foi o curso que o primeiro curso que eu de graduação que eu no qual eu me formei. Depois Sim. disso eu fiz engenharia civil também na graduação, mas mais porque eu tinha possibilidade por trabalhar dentro da escola de engenharia também, como um profissional de processamento de dados na época no CPD. Então era Sim. isso, eu queria ser engenheiro mecânico e comecei. Até hoje eu acho que Sim. sou um pouco engenheiro mecânico. Tá, professor, vamos com calma aí, que antes de entrar na tua graduação, tem uma outra coisa que, é, que eu queria perguntar, que eu sei mais ou menos, mas que eu acho um pouco curioso, né? Que o senhor teve uma banda, né? Como é que é essa história da banda aí? Como é que é o nome da banda? Isso era período anterior ainda. Eu tinha uns amigos aí que até hoje, alguns deles já infelizmente se foram, mas estão ainda por aí. E, esse pessoal tinha uma banda, era perto da minha casa, eram amigos de infância, assim, e adolescência e tal. E aí, num certo momento lá, sei lá, porque eu acompanhava eles e tal, aí não me lembro mais por que motivo o contrabaixista saiu da banda, né. E como eu estava sempre ali com eles me incentivaram, eles disseram: "Não, não quero ser, não vamos dar", "Não, mas isso aqui, aquilo outro", enfim, aí encaixei na banda. O nome da banda era Os Enigmas, nós tocávamos em bailes aqui da região, os Sim, mas mais variados, era especialmente mais na tipo. periferia, mas era uma banda interessante. Tinha alguns músicos que até se tornaram famosos aí por Brasil afora. Tem um baterista, que era baterista dos Garotos da Rua, não sei se tu conhece essa Sim, banda. sim, sim. Então, Tu o vê só? Edinho, Edson Gagliardi, e tinha um outro solista também que ele nunca tocou na banda, mas ele era ele se criou ali também, assim, feito eu, né, na banda, que já é falecido, que tocava também muito bem, era um guitarrista de destaque. E tinha mais alguns outros que também tiveram carreira, seguiram carreira de música. Não, eu era um Uhum. curioso ali no contrabaixo. ah, e E vocês tinham música próprias ou eram mais covers? não, não, não. Tinha o Kruner, na época se chamava, ele compunha muitas músicas, né? Ele, não sei se alguém conhece ele, se chama Sander Ricardo. Ele compunha, mas nós praticamente não tocávamos músicas que ele, principalmente ele, compunha. A gente só era cover mesmo. Uhum. Não tem, não ficaram registros aí dessa de alguma Olha, apresentação, coisa? Eh, talvez até Públicos, tenham públicos? ficado, mas eu não tenho, porque naquela época Aham. também isso eu estou falando nos anos 70, início dos anos 70, então tudo era muito difícil. Não Sim, se tinha muito, até não para era. gravar alguma coisa assim era difícil. Mais adiante, mas aí até eu já não estava mais na banda, que já tinha, aí já existem alguns discos aí que o pessoal tem. Sim. Mas aí então tu preferiu seguir na engenharia mecânica mesmo? Sim. Não, não, eu nunca, na verdade era, como eu te falei, era mais por talvez distração, né, do que outra coisa. Pô, então depois tu foi fazer engenharia mecânica na FURG, né, e como é que foi, assim, como é que foi o Eu começo falei, da. só voltando um pouco atrás, Claro, o solista que eu falei chama Bebeco Garcia, não sei se vocês ouviram sim. falar. Esse camarada também tocava nos Garotos da Rua, tem várias apresentações dele
pelo Brasil afora, inclusive, bom, os que mais eu acesso quando às vezes estou com um pouco de nostalgia para lembrar essa época, os programas do Chacrinha eles se apresentaram, mas tem até música, eles têm músicas que tocavam em novelas da Rede Globo na época, o Bebeto Garcia e o Edinho Galhardo, eram dois. Sim, não, os Garotos da Rua eu conheço. Então. Pois é. Não, proto-Garotos da Rua, então, quem sabe? Bom, aí depois tu foi para o curso de Engenharia Mecânica da FURG ali, como é que foi, assim, fazer esse curso, assim, e na verdade já tentando fazer o link... Bom, na verdade tu foi depois para a área da computação, né? A princípio, né, a engenharia mecânica não tem uma relação tão íntima, né, com a computação. Como é que foi essa transição se deu aí? Não tem, não, especialmente na época tinha. Hoje em dia é difícil dizer que é até um equívoco a gente imaginar que tem alguma área de conhecimento que não tenha relação com computação, né? Sim. Então a computação se tornou, sempre foi, mas adquiriu naturalmente a condição de um conhecimento básico, assim, né? Como a matemática, como as ciências em geral. Mas assim, tem a ver com meu ingresso na computação, ele tem a ver, na época chamava processamento de dados, ele tem a ver com a evolução da computação no próprio Brasil. Quer dizer, uma época em que a IBM, que era grande fornecedora de computadores à época, decidiu, sei lá, estrategicamente, ingressar no Brasil através das universidades. Então, comecei ao MEC, e o MEC, então, um tanto patrocinou essa ideia de instalar computadores nas universidades. E eles tinham, como não havia conhecimento de computação, não havia nem pessoa para instruir, o professor não havia, então eles próprios assumiam essa tarefa de preparar o pessoal, né? Então tinham lá, naquela época chamava-se instrução programada, era como se fossem cursos, né, à distância, só que em vez de ser com infraestrutura de computacional, né, de comunicação, era com manuais que tinham lá toda uma estratégia, uma estrutura de como que se seguia cada uma dos assuntos, com questões, que não sei o que, não sei o que. Então, iam sendo oferecidos esses cursos à distância, com a prévia apresentação presencial do pessoal da IBM, mais o pessoal da própria universidade à época, e era aberta para quaisquer estudantes. Então, inicialmente, acho que se interessaram, acho que algo na ordem de 200 pessoas. E aí eles faziam esses cursos, e depois de cada um, foram 4 cursos, depois de cada um desses 4 cursos, eles faziam uma seleção para prosseguir. E aí foi assim que eu fui me formando como um profissional de computação nos Professor, eu idos não... 70. Fiquei com uma dúvida. Essas 200 pessoas, no caso, seria na FURG ou Estudantes. no Brasil? Não, na FURG, estudantes de qualquer Sim, curso. entendi. Mas você já tinha algum background de computação? Existia alguma disciplina no curso de engenharia Assim, curso de engenharia mecânica? eu ainda não tinha assistido essa disciplina. Existia uma disciplina do segundo ano de engenharia, todas as engenharias, que na verdade eram 2, chamava processamento de dados, mais uma vez o nome era esse, e era no segundo ano. Sim. Eram cursos anuais. E aí estava lá já no curso. Então, assim, aí só que então o que a universidade tinha era uma perfuradora, porque à época o meio de se registrar programas, para gravar programas para execução, eram cartões perfurados. Bom, todos acho que poucos, não sei se hoje em dia, eu acho que nem mais poucos, muitos jamais souberam disso, não digo que tenham visto, né? E sim, são poucos que viram, mas que souberam que se programava computadores, né, usando cartões perfurados, né? Enfim, e aí tinha o que havia na universidade era uma perfuradora, uma ou 2 perfuradoras que o professor ministrava as aulas de Fortran, essa era a disciplina. Aliás, a linguagem adotada era Fortran, na disciplina de processamento de dados.
E aí, então, os programas que passavam de exercício, nós perfurávamos os programas e esses programas iam para Porto Alegre. Na URGS tinha lá uma máquina, um computador que era idêntico ao que nós tínhamos já, a universidade tinha comprado, isso foi no ano de final de 1971, a universidade comprou um computador DBM, e tinha um irmão dele em Santa Maria, um outro gêmeo dele na URGS. E então nós fazíamos os programas, mandávamos os programas vinham com a listagem, 90% dos programas ou mais vinham com erros que nós tínhamos que corrigir e mandar de volta, e assim. Então, assim é que meu contato efetivo com a computação foi através dessa maneira, né? Escrever programas e mandar para Porto Alegre executar e voltar as listagens. Sim, mas agora me fiquei com uma dúvida. Se tinha um gêmeo na FURG, por que os programas... Não, na FURG eu falei, não, tinha um em Santa Maria e um na URGS. Ah, Né? tá. Nós só tínhamos uma ou duas entendi. perfuradoras, né, lembro. Entendi. Então não tinha um computador na FURG nessa época da disciplina. Não. Ah, tá. Entendi. Não, legal. E aí depois tu entrou no CPD da FURG, né? Não, então essas mesmas pessoas que foram pioneiras em introduzir esse conhecimento no curso de engenharia, eu vou referir ao professor Jomar Laurino, que depois também foi meu chefe, foi o melhor chefe que eu tive na minha vida, tenho que fazer esse destaque. Ele, inclusive, chegou a ser reitor da FURG, né? E ele... Então, no nome dele, eu estou citando todos que se envolveram, a universidade, então, se envolveu nessa tarefa de adquirir um computador. E então, a tua pergunta específica mesmo foi qual? Não, bom, aí tu foi depois de fazer esse curso, Sim, tá. Foi uma das pessoas que se destacou. Como é que tu foi parar no CPD da FURG? Então dessas pessoas que fizeram esse curso, restaram, acho que 12 que foram selecionados para serem contratados como programadores do CPD que estava sendo instalado. Não havia ainda o computador, não existia ainda, não tinha chegado esse computador ainda, né? Estava nessa fase que eu estou falando de preparação do espaço, o convencimento do reitor à época de que isso tinha que ser feito, etc. Bom, e afinal foi feito. E aí, dos 12 selecionados, acho que 10 foram escolhidos para serem programadores, né? E na época a gente não havia nem essa categoria de profissional. E nós fomos contratados como monitores, monitores de disciplina, monitor da disciplina de processamento de dados, que era o que podia ser feito oficialmente, mas nós trabalhamos como programadores no CPD. Então, assim que nós entramos. O CPD, assim, uma das estratégias do conhecimento, das possibilidades do convencimento, aliás, da camada superior da universidade, que teria que se adquirir um computador. Então, essas pessoas, capitaneadas pelo professor Jomar, convenceram a reitoria à época em que o computador poderia ser utilizado para prestação de serviço. Então, o CPD na FURG ele iniciou com a responsabilidade, com a tarefa de prestar serviços, tanto internos quanto externos. E isso seria suficiente, especialmente os externos, né? Seria suficiente para pagar o computador. Isso, aliás, era uma proposta que a própria IBM articulava. Enfim, então comecei a trabalhar no CPD nessa época, eu estava no segundo ano de engenharia, e como programador, por ter sido treinado dessa forma que eu falei. Depois também fizemos estágio em Santa Maria, que Santa Maria tinha um computador idêntico, e nós fizemos lá uns estágios, e aí nós começamos a trabalhar no CPD, prestando serviço, tanto para dentro da universidade, própria universidade, né? Registro acadêmico, folha de pagamento, contabilidade, etc., como também para fora, para o Porto de Rio Grande, para as companhias de carga e descarga aí de armazéns de soja e farelo, e o próprio Porto, a administração do Porto do Rio Grande.
essa parte também sempre era folha de pagamento, controle de estoque, estatísticas, a prefeitura, a mesma coisa. Bom, e o CPD, por isso, né, porque isso, como é uma tarefa que exige muito tempo e muita responsabilidade, né, não que as outras também não exijam, mas na hora que tu tem um serviço que depende, o funcionamento dele depende dessa infraestrutura, muda de figura, né? Eu falo assim em relação aos aspectos acadêmicos que, bom, obviamente que são tão ou mais até de mais responsabilidade, mas eles não são premiados pelo tempo, tão premiados pelo tempo. Isso um pouco afastou a computação da academia, digamos assim, né, que ficou então durante vários anos, que continuou durante alguns anos, talvez até muitos anos, a oferta de cursos era através dessa disciplina de processamento de dados. Depois foi criada uma outra que chamava análise de sistemas, seria a sequência do processamento de dados. E isso deslocou um pouco a computação, o CPD, consequentemente, da academia. Sim. Tá, mas no caso, quando vocês faziam esses softwares para terceiros externos à universidade, eles rodavam o software no computador da universidade. Sim, sim, tudo no computador da universidade. Sim. De uma certa forma já era computação como serviço, né? Era a gente na época chamava um birô. O CPD trabalhava com um birô de serviços, né, para fora, e internamente prestava serviços também, tanto serviços administrativos quanto serviços acadêmicos, sendo que os serviços acadêmicos eles eram mais reduzidos, porque, enfim, a ideia é que o CPD prestasse serviço de infraestrutura já naquela época para pesquisa, desenvolvimento de atividade de pesquisa, mas isso não era muito utilizado. Sim, uma ideia bem inovadora, né, para a época, né? A ideia era inovadora. Sim. E, professor, dentro do CPD, existia assim, uma divisão funcional, por exemplo, tipo, uma equipe de programadores e uma equipe de redes, ou não? Inicialmente, não. Inicialmente era... Bom, a rede nem sem cogitação, nem havia essa disciplina em termos... Não disciplina em termos de cursos, mas não, essa área não era... Sim. Não havia, mas não havia mesmo, porque comunicação era inexistente praticamente. Aqui no Brasil como um todo até. E então se seguiu talvez uns 3 ou 4 anos com essa estrutura em que haviam alguns professores que seriam, digamos, os analistas, que haviam três tipos profissionais, 4 tipos, seriam os analistas, os operadores, os perfuradores, que seriam depois evoluindo para digitadores, e os programadores. Então, o pessoal de operação e perfuração era contratado, não havia necessidade de serem estudantes, eles eram contratados como funcionários da universidade. Na época, a universidade contratava até como seletistas, eram seletistas. E nós trabalhávamos com programadores, os estudantes trabalhavam com programadores nessa condição de monitores, e os professores não tinham nenhuma categorização, né? E trabalhavam, eram quatro professores, eu acho, 4 ou 5 professores que eram os que coordenavam um nível mais elevado as atividades dos programadores. E assim foi até quando essa turma, na qual eu pertencia, desses programadores, iriam se formar, entendeu? Aí, na medida que nós íamos nos formar, nós íamos sair da universidade, obviamente, porque na condição Sim. de mudar de programador, de monitor, não havia nada mais a ser. Até havia como ser como professor, mas nós naquela época nós não estávamos interessados em sermos professor, que a carreira de computação era muito mais favorável do que ser professor na verdade. Até porque naquela época a universidade não contratava professores, não havia no quadro, não era um serviço público, era uma universidade privada financiada pelo Ministério da Educação. Ela advém da faculdade da antiga Escola de Engenharia, que essa sim era ensino público, mas aí quando se tornou universidade, ela perdeu esse status, mas apesar das pessoas continuarem com esse status de servidores públicos,
estatutários, na época chamavam, a universidade como um todo passou a funcionar as regras dos regimes celestistas. Então, no momento que nós iríamos nos formar, né, íamos, infelizmente, deixar o que tanto gostávamos de fazer, que Sim, seria trabalhar no CPD, porque, bom, nós teríamos condições de o mercado, especialmente fora, até do Rio Grande do Sul, São Paulo era muito interessante. E aí nós começamos a conversar com o pessoal, olha, como é que a gente vai fazer? Aí, então, novamente, as equipes dos professores passaram a ter uma articulação, tiveram que ter uma articulação com a reitoria na época, para tentar nos manter ali. Foi assim que foram criadas essas carreiras que eu falei, porque até então não haviam essas carreiras. Foram criadas essas 4 carreiras que eu coloquei, né, que seriam os perfuradores, os operadores, os programadores e os analistas. E aí nós fomos contratados como analistas. sim, E, bom, aí depois também foram contratados mais programadores e tal, mas assim que nós nos tornamos profissionais, eu me tornei mais aquele grupo comigo que se tornou profissionais de computação e exatamente nesse mesmo momento que se estabeleceu essa organização das carreiras, entre aspas, né, na universidade. sim. E, bom, além da engenharia mecânica, tu tem a formação na engenharia civil, né? Como é que foi? O que que te motivou a fazer essa segunda Então, formação? como o CPD funcionava junto com a escola de engenharia, tudo ia ficar tudo no mesmo prédio, né, o que mais recentemente, o que um pouco mais recentemente chamava-se bloco central da universidade, no campus Cidade, e atualmente é onde funciona o IFRS. E então ali funcionava a escola de engenharia, continua funcionando, a gente chamava de escola de engenharia, apesar de não ser mais escola de engenharia, Uhum. e funcionava o CPD. Então era só sair de onde eu trabalhava, andar 30 metros, Sim, estava numa sala de aula. E como eu pude, por ter já feito a engenharia mecânica, dispensar lá, tipo, quase 3 anos do curso de engenharia civil, né, e como a época também, a engenharia civil, tá vendo que é uma época que eu também estava interessado em resolver a minha vida financeira. E a claro. engenharia civil, né, era algo que poderia proporcionar, né, a possibilidade de eu, além de trabalhar, continuar trabalhando no CPD na condição de programador, né, aliás, na condição de faz tudo, porque não tinha eu ainda poderia trabalhar talvez para fora, porque assim, prestando serviço como engenheiro civil, que é uma área onde não tem contrato de trabalho, pode fazer um projeto, execução, etc, etc. Esse é o motivo pelo qual eu fiz engenharia civil, mas nunca trabalhei como engenheiro civil, é só para mim mesmo. Então tá. Professor, aí depois a gente avança um pouquinho no tempo, né? Como é que começou a maturar essa ideia de criar um curso de computação na FURG? Quais Ah, foram as raízes dessa tá, ideia? sim. Isso já é tem um gap grande aí entre esse momento que eu até há pouco comentei, até chegar ali, né? Porque se eu estou falando é algo que vai, digamos, até 1980 80 e poucos, né, e a engenharia de computação ela se instalou em 1990 acho que 4, primeira turma. Eu nunca sei bem, porque houve uma greve na época que me atrapalhou um pouco, se seria 94 ou 95, mas eu acho que foi 94. Então esse eu vou tentar resumir rapidamente esses, tipo, um pouco mais do que, eh, 10 anos talvez, né, que é Fique à vontade. é. Então, prosseguindo a carreira ali de analista de sistemas, né, eu comecei até porque sempre tive muito interesse em aprender, estudar, coisa toda, e aí pensei em fazer um mestrado, que era o que a carreira, bom, até hoje, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e tal. Aí eu me inscrevi para fazer um mestrado na PUC do Rio de Janeiro e, com muito esforço, consegui que fosse aprovado, porque na condição de análise de sistema não tinha muita essa facilidade, e nem mesmo os professores da época, muitos porque não havia essa cultura de sair para pós-graduação. E aí eu saí para fazer mestrado. Eu estava lá fazendo mestrado e
E, nesse meio tempo, houve um movimento aqui no CPD de criar, então já havia sempre esse interesse nosso, conversado e tal, de criar cursos, né? Criar cursos de computação. E aí, então, nesse momento eu não estava aqui, mas eu tinha muito conhecimento do que estava acontecendo e vinha e conversava com o pessoal. Houve uma aproximação entre o CPD e o antigo CTI, que é hoje o Instituto Federal, o IFRS, né, aqui em Rio Grande, e houve essa aproximação para oferecer um curso de nível médio, né, de computação. A intenção é que fosse um curso de nível superior, mas houve um receio do pessoal já naquela época, então ele era constituir um curso de nível superior, mas o pessoal teve receio de não ter pernas por causa dessa dificuldade de contratação. Então entendeu que com o pessoal do CPD seria suficiente para fazer funcionar um curso de nível médio. E assim foi. Então se instalou um curso de nível médio no CTI, que era ministrado pelo pessoal do CPD, no que diz respeito às disciplinas de computação. Todas as demais eram pelo pessoal do próprio CTI. E assim foi durante um grande período. Até que o próprio curso migrou do CPD integralmente para o CTI, e lá ele ficou, e o pessoal do CPD não se envolvia mais com ele. E assim foi, né? Aí eu concluí o mestrado, voltei para trabalhar no CPD, fiquei uns 6 ou 7 meses e retornei para fazer doutorado, porque o meu orientador lá encaminhou uma carta para o reitor. Na época, antes as coisas eram mais, assim, mais românticas, talvez. E eu consegui a liberação, porque seria difícil conseguir essa liberação. E aí eu fui fazer o doutorado. Quando eu voltei do doutorado, o reitor, à época, era um daqueles professores que iniciaram o CPD da FURG, Carlos Rodolfo Brandão Hartmann, que seria também, na época, ele estava de reitor. Quando eu retornei, ele me chamou e perguntou se eu não estava disposto a encampar uma ideia de um curso de computação, coisa e tal. E aí, eu entendi que, pela minha própria formação, pelas características do pessoal de computação que tinham aqui à época, né, seria o ideal que fosse um curso, até para aproveitar o corpo docente existente, né, seria um curso de engenharia. Né? Aí, então, foi que se criou o curso de engenharia de computação, que inicialmente tinham 2 professores só. Eu já ia fazer uma pergunta a esse respeito, porque uma vez, agora eu não quero citar de maneira errada, mas eu acho que, se não me engano, o professor Alessandro Bicho tinha feito uma certa brincadeira de que tu ministrava todas as disciplinas do primeiro ano, ou algo do tipo, assim, né? Então, Não, como é que foi esse começo, assim? não, na verdade, assim, é também uma dos motivos que também a ideia era criar um curso de engenharia de computação, é assim, primeiro esse conhecimento, essa especialização, o entendimento da universidade, né, do como que funciona um curso de engenharia, né? À época, inclusive, com aquela velha formação de ciclo básico, ciclo profissionalizante, né, que hoje em dia já está até obsoleta. Mas a época era assim. Então, iniciando um curso de engenharia, nós tínhamos a gênese da engenharia, o DNA da engenharia estava ali naquele local, e isso nos facilitava exatamente porque, como existia o curso, o ciclo básico, então se conseguiria 2 anos, um pouco de fôlego para tentar resolver o problema do ciclo profissional. Então, esse foi o motivo que fez com que nós criássemos como uma engenharia, e foi a primeira engenharia de computação na região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi o primeiro curso de engenharia de computação, foi esse. Foi criado aqui na FURG, dessa forma, aproveitando essas características e possibilidades e oportunidades da época. Então, enfim, o corpo docente de computação, com formação suficiente e exigida para ser professor, era eu e
depois se contratou o professor Celso também, mas, enfim, tinham 2 professores, assim, com Uhum. condições, exigidas para serem professores, então a gente ministrava aulas à medida que a série avançava, a gente ia passando as outras para os que estavam chegando e ia avançando com os demais. Então, acho que não dava em todas as séries Uhum. simultaneamente, né, mas dei disciplina de todas as séries à Uhum. época, ministrei Uhum. disciplina praticamente de todas as séries. E aí se foi contratando pessoal, contratando. Também houve um problema sério, uma certa época, de restrição de contratação de professores, aí começou essas restrições, e aí nós tivemos que ir contornando aqui, contornando aí, enfim, aí até que evoluiu e formamos a primeira turma. Depois de formar a primeira turma fica tudo mais fácil, porque aí a própria Uhum. existência dos professores já estavam sendo formados por nós, o suporte dos profissionais para ministrar aulas. Na época, em graduação, então, também porque não era muito exigido, como eu digo, a formação pós-graduada. Sim, muito legal. Professor, assim, eu vejo muitas pessoas assim na internet, elas às vezes, pessoas assim mais jovens, né? Elas procuram perguntarem a diferença, o que que é um curso de engenharia de computação, qual que é a diferença da ciência da computação, né? E até mesmo se a gente olhar a grade curricular da engenharia de computação da FURG, era bom, na verdade a grade agora está um pouco diferente, né? Mas vamos usar como referência talvez a grade da minha época, né? É, em alguns cursos, me parece que a engenharia de computação ela é voltada mais para ter uma ênfase em hardware, né? Projetos de circuitos, né? Uhum, Realmente nessa interface do hardware. uhum, E o perfil, né? Eu me considero, né, nisso também um perfil um pouco diferente, né? Que não é exatamente essa ênfase em hardware, né? E uma certa vez, uma disciplina, tu explicou qual que era a concepção que você tinha de engenharia de computação, né? O que que é a engenharia de computação para ti? E aí eu não sei se eu achei muito boa, mas eu nunca consegui explicar para outras pessoas. Eu acho que eu entendi, mas eu não consigo eh, verbalizar de maneira tão clara uhum. como tu fez naquela ocasião para outras pessoas. Eu não sei se tu poderia tentar para nós explicar qual que é o conceito da engenharia de computação na FURG, né? Por que que ele é um pouco Certo. diferente É, desse currículo mais para o hardware? perfeito. Um dos motivos, talvez o principal, foi um pouco isso que eu coloquei, entendeu? Na nossa DNA de engenharia, nós tínhamos que encontrar um recorte de preparação de pessoal que tivesse esse conhecimento como fundamental, se formar engenheiros, e aí tentar incluir nessa formação o que seja importante de engenharia para um engenheiro. Então, mas para não ir muito longe, talvez, eu vou, assim, lá no início da nossa conversa, assim, eu falei que a computação ela é base para qualquer coisa, né? Hoje em dia, para qualquer área do conhecimento, mesmo as que nem se imaginava, né, que algumas até se imaginavam, você não se imaginava que isso seria fundamental. Hoje não é fundamental, como eu digo, é um conhecimento tão básico quanto matemática, para não ir muito longe. Então, a computação ela tem essa característica. A gente pode tanto usar ela como base para uma engenharia de qualquer para engenharia de qualquer formação, assim como a gente pode usar ela para a formação em engenheiros de hardware. Então, o quê? E aí, claro que para tu formar um engenheiro de hardware, que é o que talvez mais hoje se percebe, se encontra currículos de engenharia de computação, né? Tu precisa ter um outro tipo de formação, de tratamento, de, de formação de recursos humanos para poder trabalhar com isso, e que nós não tínhamos, certo? E a, não havia, então isso eu também apresento como um argumento que era o possível de fazer, porque no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná não havia curso de engenharia de computação. Portanto, esse engenheiro, que eu vou chamar para meramente para poder talvez explicar melhor o que tu estás me perguntando, que não haviam
os cursos de engenharia de computação. Então, não havia nenhuma. Quer dizer, as referências que haviam eram de cursos no Rio São Paulo, não é? E, enfim, mas não vou nem aprofundar mais isso. Então, ao mesmo tempo que se percebe com clareza a necessidade que um engenheiro tem, seja de que natureza for, de ter conhecimento de computação. Tanto ele pode ser simplesmente para, digamos, utilizar a computação através de pacotes, de sistemas que existem de suporte às diferentes áreas, mas a nossa ideia não era mais do que essa, preparar a pessoa para até fazer isso, porque então tu precisa ter esse conhecimento de computação profundo que vai além, né, aliás, que se intersecciona com o conhecimento de engenharia. Então, conhecimentos básicos de engenharia, que valem praticamente para todas as... Praticamente não, que também valem, mesmo que ainda hoje não sejam ministrados sob a forma de ciclo básico e tal, mas eles existem em todas são pilares de todas as engenharias, né? E a especialidade exatamente essa, saber, né, o que a gente pretende formar são profissionais que saibam resolver problemas de engenharia usando computador, usando a computação, né? E não apenas problemas de construção de computadores, porque seria, digamos, o engenheiro de computação nessa concepção, que é a alternativa, né, que aqui hoje existe fundamentalmente pelo Brasil afora. Então, essa aqui era a ideia, entende? Se fosse ser criado hoje esse curso, eu diria que, e talvez o nome dele melhor fosse engenharia computacional, em vez de engenharia de computação, que, aliás, é o que hoje tá, aliás, foi o que nós usamos como título do nome da unidade acadêmica que mais adiante nós constituímos, que é Centro de Ciências Computacionais, né? Então, acho que o termo mais adequado hoje seria engenharia computacional. Só que também no Brasil, hoje está um pouco mais flexibilizado, mas na época não era flexibilizado. Existia lá uma resolução número 84 de 1900, não sei quanto, que era do Conselho Federal da Educação, que engessava os currículos, de modo que seria impossível, né, fazer. Era muito difícil de fazer alguma coisa que não tivesse já previamente definido, que era aquela formação de profissionais para 35 anos, até a pessoa se aposentar. Estava correto, estava de acordo. Na época era assim. Quando eu formei engenharia mecânica, apesar de não ter trabalhado em engenharia mecânica, com certeza teria condições de trabalhar durante 30 anos sem precisar fazer mais nenhum curso. O que isso mudou drástica, completa, e felizmente mudou, né? Então, também essas amarras todas que fizeram com que nós criássemos o curso de engenharia de computação de uma forma um pouco diferente que os outros que foram criados assim o foram. Ou seja, nós somos pioneiros em engenharia de computação, apesar de que os demais não seguiram tanto essa nossa formação, né? Mas nós temos vários professores que foram formados para ver como essa riqueza de conhecimento ela é capaz de levar a pessoa a qualquer altura, né? Vários professores formados em engenharia de computação na FURG hoje são professores do curso de engenharia e cursos de mestrado e doutorado de engenharia de computação e outras universidades pelo Brasil afora. Ou seja, como eu digo, é essa questão de nomenclatura, entende? Óbvio que o público-alvo, as pessoas que vão atrás desse conhecimento, elas têm que ter alguma direção que seja fácil de explicar, né? Mas, como eu digo, essas amarras todas da época também se tornavam difícil fazer essa explicação e desnecessário fazer essa explicação, porque não havia nenhum curso na área em que a gente tivesse que distinguir de outros. Então, mas repito, se tivesse que colocar hoje, eu talvez colocasse engenharia computacional. Mas também isso não foi o que avançou no Brasil. Hoje ainda continua um certo equívoco na minha concepção, que foi criado, digamos que alternativamente, engenharia de software, que seria um curso talvez mais parecido com o nosso engenharia de computação, porém, o nosso engenharia de computação não tem também esse viés da engenharia de software. Como eu digo, é um curso cujo objetivo é formar a pessoa para que ele possa aplicar
o conhecimento de computação em qualquer área que necessite desse conhecimento, em especial as áreas que necessitam conhecimento de engenharia, né, inclusive a engenharia de construção de computadores. É isso que dessa forma que eu um pouco hoje defino, mas ao longo do tempo eu precisei um tanto me desdobrar para ter que explicar, e o que hoje eu faço com uma certa facilidade, assim como eu acho que eu fiz agora. Não sei se restou Com alguma certeza dúvida. não, professor. Perfeitamente era nesse sentido que eu estava querendo, e aí ficou aí registrado agora, né? Quando alguém me perguntar e eu não me sentir capaz de responder, vou mandar o link do vídeo. Professor, já encaminhando aí para não ocupar muito demais o tempo, mas para também não sair do assunto da criação do curso de engenharia de computação, como é que tu se sente hoje em dia, né? Como tu mesmo falou, hoje em dia tem pessoas trabalhando em várias áreas, e se a gente fosse plotar no mapa mundial, em vários lugares do mundo também, como é que é o teu sentimento com relação... claro, temos agora também outros cursos do Centro de Ciências Computacionais, mas como é que é o teu sentimento com relação ao curso de Engenharia de Computação? Olha, eu tenho assim eu tenho muita satisfação, entendeu? Muita mesmo satisfação em ter podido contribuir, porque eu disse lá no início, né? Na verdade, aqui e ali eu mencionei alguns nomes, mas eles são sempre obras de um conjunto de pessoas, né? Eu, em algum momento, fui escolhido, e às vezes até forcei essa escolha de encaminhar mais a equipe, mas nunca tive assim, muita intenção de ter esse destaque, que precisa ter. E às vezes eu tanto era escolhido, como às vezes até garanto obviamente, que me impunha um pouco, porque achava que eu tinha melhores condições, e assim como os outros demais também achavam, e aqui e ali nas conversas, bom, então tá, então um é escolhido. Então eu tenho muita satisfação de ter capitaneado esse processo. Obviamente que tinha uma época que nem tinha com quem disputar, né? Então, muita satisfação mesmo, tá? Assim, eu vejo egressos nossos, como tu, como outros que estão pelo Rio Grande do Sul, Brasil e fora do Brasil, né? Muita satisfação. Agora, é uma coisa assim que ela fica, na minha maneira de ser, ela fica um pouco no passado, entendeu? Então, assim, aquelas coisas que me preocupam e que me exigem que eu tente obter sucesso naquela minha atividade é muito do presente. Então faço essa reflexão, tenho satisfação que eu sinto que eu cumpri o meu dever, né, nesse aspecto ao qual eu me propus, mas é algo que, se não fosse eu, outro faria, e eu tenho que tocar a bola para frente. Então hoje eu me envolvo com outras coisas que também algumas são tão desafiadoras quanto aquelas foram naqueles Perfeito, professor. momentos. Não sei se eu senti na sua fala aí uma certa... puxando um pouco voltando para o assunto da banda, né? Quando uma banda faz um grande sucesso, mas ela está sempre tentando superar, né? Sempre tentando trabalhar novas músicas, né? No repertório, né? Boa analogia. É que lá realmente eu confesso que a minha capacidade era bastante limitada, especialmente em relação eu encaixei porque não tinha mais ninguém naquele momento, aí me levaram, mas tem um baile amanhã, porque não sei o que mais, papapá, então tem esse aqui, eu fui. Daí continuei, mas não é algo que eu fazia com muito talento, né, e portanto eu acho que quando tu faz as coisas sem tu mesmo perceber que não tem muito talento, tu não tem muita satisfação e disposição de prosseguir, né. Tem algumas pessoas que têm, e eu até admiro muito, assim, a pessoa que bate até que consegue, mas eu não tenho muito. Se eu acho que eu não tenho talento, tá legal, mas vou ter que encontrar uma outra coisa que eu faça com mais talento. Então tá bom, podemos ver aí que o professor Nelson é bastante humilde, né? Professor, então acho que depois dessa conversa, né? E claro que fica aí, vai ter que ficar um convite para a gente retornar, né? E até para a gente poder conversar sobre essas questões que no momento, como tu falou, te deixam mais inquietos, talvez, né?
Vamos ter que fazer uma segunda parte, mas é que eu particularmente eu gosto de eu gosto muito de ler biografia, eu gosto de ver as coisas de uma certa maneira cronológica, né? Uma mania minha, então Não, tá peço desculpas perfeito. por a gente ter feito essa passagem lá para o passado, mas com certeza o professor Nelson tem várias outras contribuições e ainda tem muito a contribuir. Professor, então acho que para não tomar o seu tempo, vou passar o tempo para tu fazer as últimas palavras, não sei alguma coisa que tu queria comentar, e depois eu volto para mim para encerrar. Não, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade que está me dando para expor um pouco bastante, na verdade, da minha biografia na carreira profissional. É algo que vai ser, fico muito agradecido mesmo, porque vai ficar registrado, algo que eu, às vezes, aqui e ali, uma pessoa pergunta, ou eu me estimulo para dizer, mas não tem nada sistematizado, e normalmente não tem, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que você está fazendo, porque ele registra essas coisas que muitas vezes a gente não encontra registro sobre elas, né? Isso é algo que eu gostaria de destacar aqui, nessa entrevista que você está fazendo comigo. E outra é, mais uma vez, né, eu salientar que a importância, quando eu falo assim de entusiasmo e não sei o que e tal, a importância que isso produz nas demais pessoas. Essa coisa que eu estou chamando de talento é mais essa necessidade que a pessoa tenha de estimular outras pessoas, seduzir outras pessoas a embarcar naquela ideia ali. E é isso é que faz com que as coisas vão para frente. Então, assim, eu gostaria de concluir aqui essa entrevista. E me disponho aqui, estou à disposição para outros programas, outras entrevistas que tu venhas a fazer. Claro, muito obrigado, professor. Eu só esqueci, eu não sei se tu tem algum link específico que tu quer deixar para quem quiser saber mais sobre as tuas pesquisas atuais, ou o site do C3, o que que tu... Eu tenho o Lattes lá, né? E assim mesmo ele não está completamente atualizado. Eu acho um saco o Lattes também. É uma coisa que me incomoda um pouco, mas outras coisas me incomodam e não adianta, tem que registrar, tem que fazer e tal. Mas é algo que não é, assim, que eu não faço com satisfação, né? Mas eu tenho lá o Lattes, aí entra lá na plataforma, pergunta por Nelson Lopes Duarte Filho, acho que se botar só 2 partículas também, ele já encontra a FURG, só tenho eu com esse nome, e tá lá. Então tá, eu vou deixar aqui nos comentários, né, porque parece que o YouTube, se você bota um link na descrição, ele pontua negativamente o vídeo, então vou botar nos comentários aí o link do professor Nelson e também o do Centro de Ciências Computacionais. Então, pessoal, acho que aprendemos bastante aí, também é importante fazer esse registro aí de tudo que foi feito, mas o professor Nelson tem muita coisa aí para contar pra gente ainda. Então, pessoal, agradeço muito a quem assistiu até agora e fiquem ligados aí que eu pretendo fazer várias entrevistas aí ao longo do ano. Essa foi só a primeira para começar bem o ano de 2022. Tá bem, pessoal? Obrigado, até mais. Tchau, obrigado.